dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós voltamos aos clássicos. Nós vamos falar sobre o filme A Garota Rosa Choque. A Garota Rosa Choque ou A Garota de Rosa Choque? A Garota de Rosa Choque é um filme de 1986 que conta a história da Andy, que é uma garota que tem a difícil escolha de ficar entre um cara que ela sempre foi apaixonada e o amigo que ela despreza. Não tem nenhum tipo de interesse além da amizade com ele. E é interessante que esse filme ele é do John Hughes. John Hughes é tipo o pai da Sessão da Tarde. Sério, a Sessão da Tarde foi toda pavimentada com os filmes dele, porque ele fez todos os Beethoven, ele fez Esqueceram de Mim, ele fez Garota Nota 1000, ele fez Gatinhas e Gatões, ele fez O Clube dos Cinco, ele fez Garota Rosa Choque, ele fez Alguém Muito Especial. São 53 menções dele como roteirista de filmes que estavam na Sessão da Tarde em algum momento. A maioria deles, 90% deles. E eu fui pesquisar sobre o assunto e eu vi que a história, ela é baseada em uma música. O nome da música é Pretty in Pink, que é o nome original do filme. E a ideia desse filme acontecer é da protagonista, da atriz Molly Ringwald. Ela gostava muito dessa música e pediu... Peraí, vou tirar esse meu óculos. Tô vendo tudo verde. E pediu pro John Hughes fazer um filme em torno dessa música. E eu achei isso bem estranho. Inclusive, ela também que decidiu quem seria o interesse romântico dela. Porque ele queria que fosse o Charlie Sheen. Mas ela falou que não se interessa pelo Charlie Sheen e citou o ator que faz o interesse romântico, que ele é o tipo de cara que ela se interessaria. Então ela teve muito voto em relação a esse filme. Mas eu achei estranha essa história. Tipo, como assim? Ele fez o filme porque ela gosta da música e pediu por favor. Isso é estranho. Eu fui pesquisar o relacionamento dos dois. É estranho também. É bastante estranho. Porque a Molly Ringwald, ela é tipo ícone dos filmes adolescentes dos anos 80. Ela fez 3 filmes com o John Hughes e foi ele que meio que descobriu ela. Como ele descobriu ela? Ele estava folheando um livro de uma agência para escolher o elenco e encontrou uma foto dela. Ele tirou a foto, colocou no escritório dele e escreveu o roteiro de Gatinhas e Gatões pensando nela como protagonista. Quando ele terminou o roteiro, perguntaram para ele, mas quem que você quer que seja protagonista? Ele falou, eu quero a garota dessa foto aqui. E ele declarou que a Molly Ringwald é para ele o ícone da adolescente perfeita. E ele vê ela como uma musa inspiradora para os filmes. Quantos anos ela tinha quando ela foi chamada para fazer o Gatinhas e Gatões? 15! Ele olhou para uma menina de 15 anos e começou a tratar ela como musa inspiradora. Ele fez um filme porque ela gostava da música e pediu por favor. E daí, quando ela não aceitou fazer um quarto filme com ele, que era mais ou menos a mesma história, ele ficou tão emburrado que ele nunca mais trabalhou com ela. E ele parou de falar com ela. O que também é bem maduro da parte dele, porque ele é 18 anos mais velho que ela. 18 anos mais velho que ela. E tem uma entrevista dela agora, faz uns 3, 4 anos, que ela fala que ela ainda tá processando o que ela viveu na adolescência, porque agora que ela tem filhos e é uma adulta, é muito estranho pensar que ele pegou uma menina pra transformar ela em musa. E ele foi tipo meio que o mentor dela pra Hollywood. Eles tinham um relacionamento muito próximo. Ela não cita nada de ilegal que aconteceu. É só um relacionamento muito estranho. E ela fala que agora que ela tá adulta, ela percebe que como isso era asqueroso. Esse homem adulto tá focado numa menina de 15 anos como musa inspiradora dele. E ela achou duplamente mais errado quando as filhas dela perguntaram se elas poderiam assistir o filme e ela não deixou. Porque, por exemplo, Gatinhas e Gatões tem uma cena de estupro, né? Um homem entrega uma mulher bêbada pra outro homem que tira foto com ela, que agarra ela, que vê a calcinha dela e ela tá inconsciente. E ela falou, não tem como mostrar isso pra minha filha. Daí você pensa nas coisas que o John Hughes colocou nos filmes dele e é estranho. Ele tem uma menina musa de 15 anos e ele colocar cenas de fazer coisas não autorizadas com mulheres nesse mesmo filme. Ela fala, olha, eu ainda tô processando essas informações, mas realmente normal isso não é não. E eu achei bem estranho. E tem mais alguns pontos que são meio que um padrão dele em filmes, que a gente já vai falar sobre isso enquanto a gente conversa sobre o filme. Mas o filme começa na rua da casa da Andy, que é a nossa protagonista. Ela é pobre. Ela é pobre pra eles. Eu não sei pra quem ela é pobre. Ela tem uma casa que é dela, a casa é grande, tem mais de um andar, tem escada. Ela acorda pra ir pra escola, mas antes de ir pra escola, ela tem que acordar o pai dela, que está em situação de barril. Ele tá desempregado, ele está bebendo muito, e ele está fazendo isso há 3 anos. Desde quando a esposa dele se divorciou. Ele entrou numa depressão e meio que largou mão da vida. A Andy tem que cuidar dele como se fosse mãe. Ela acorda ele, ela manda ele levantar pra procurar emprego, ela faz o café da manhã dele, ela coloca na mesa pra ele. E ele é um pai muito legal, fora a parte de ser responsável pela própria filha e não o oposto. A Andy estuda numa escola de elite, onde ela é bolsista e logo a única pobre do lugar. Na verdade, ela e o melhor amigo dela, que a gente já vai falar sobre ele. Ela vai pra escola e ela tem um melhor amigo chamado Ducky.
Duck sou eu. Sou a versão menina do Duck. O Duck é o mais estereótipo dos estereótipos, talvez quase um precursor do cara legal. E ele é tão precursor do cara legal que a gente vai usar ele pra falar características do cara legal, pra caso você um dia encontre um, ou você seja um e não esteja percebendo. Olha que top, porque ele faz um monte de coisa. Nossa senhora. Ele é perdidamente apaixonado por ela. E ele se veste diferentão, assim, ele é todo estilosão pro jeito dele. E ele, pelo filme todo, ele deixa bem claro que tá interessado nela e ela está deixando bem claro que ela gosta dele como amigo. Mas ele ignora tudo isso. Inclusive, a gente vai ver ele ignorando muitas coisas pelo decorrer do filme. Eles estudam numa escola de pessoas ricas e, por isso, a Andy sofre muito bullying. Porque, além de tudo, ela meio que faz as próprias roupas, ela customiza, ela compra de brechó, porque ela é o que? Pobre. E a pobreza fez ela desenvolver um estilo próprio. Tanto que ela tá na sala de aula logo depois e ela tá sofrendo bullying das outras meninas da escola. A única coisa interessante é que as meninas da escola são mulheres adultas. Eu acho que porque a Andy, ela realmente é uma adolescente, ela tinha 16, 17 anos quando fez esse filme, fica muito discrepante a diferença de idade das outras alunas. Porque você vê a professora e você vê as alunas, são todas donas de casa. São todas pessoas com carreiras. Parece que elas deixaram as crianças na escola e ficaram. Elas parecem muito, muito mais velhas e elas zoam a Andy porque falam que as roupas delas são horrorosas. Depois da aula, ela encontra o Dick de novo, que fala o quanto ele ama ela de todas as maneiras diferentes. E quando ela sai, ele olha para duas meninas e fala: e aí, vocês não estão a fim de ficar grávida até o final do mês? E daí as duas ficam bravas. Então ele trata a Andy com uma adoração sincera e as outras meninas como objeto, que é um dos traços do cara legal. Ele não se importa muito com mulher. Ele se importa com a projeção que ele criou na cabeça dele em relação a alguma mulher. Mas ela em si, ele não se importa porque ele não escuta o que ela fala. Ele nunca escuta nada que ela fala. E não é um tratamento igual pra todas as mulheres. Ele é um cafajestão com outras mulheres, mas com a Andy, ele é tipo: você é minha luz, você é minha paixão, porque ele projetou nelas e as outras ele não projetou e elas só são um buraco pra pôr o pino. Ela sai da escola, vai entrar no carrinho dela, que é mó bonito e que parece caro, mas eu não entendo de carro, então eu posso estar errado. E quem tá lá? O Steve, é um desses nomes. Ele é vivido pelo ator que fez o Ultron, sabe, dos Vingadores? Então, é vivido por ele, com cabelo maravilhoso. E ele é o cafajeste do filme. E ele quer muito comer a Andy. Ele tá desde o começo da escola, do ensino médio, tentando pegar ela biblicamente. E ela não quer, porque ela tem um mínimo de amor próprio e ele claramente não presta. E ele vai ficando queimado em relação a isso, dela não querer ele. Ela sai da escola e vai trabalhar, por quê? Porque ela tem que sustentar uma casa. Ela trabalha numa loja de discos, o que faz dela ser bem hipster. Ela faz as roupas, compra em brechó, se veste diferente, trabalha numa loja de vinil. E ela tá conversando com outra funcionária, que é bem mais velha que ela, segundo o filme, mas não parece mesmo, assim, não parece nada. Parece que as duas têm 2, 3 anos de diferença. Sobre ir na formatura, porque a gente sabe que o único evento esperado por todos os alunos fictícios de escolas de filme é a tal da formatura, e ela tá falando que não quer ir porque é uma ideia arcaica, é um negócio meio sem sentido, mas na verdade é porque ela não tem um date pra ir. Então ela tá arranjando desculpas porque ela queria ir. Mas ela queria ir com um hominho, né? Não tem um hominho pra ir com ela. E quando elas estão conversando, quem que chega na loja de discos? O Blake. O Blake, ele é um garoto rico que não é como os outros garotos ricos. Por quê? Porque ele não é um péssimo ser humano o tempo todo. E ele tem um claro interesse pela Andy. Tanto que ela passa na escola e fica encarando ela, sabe? Quando ele vai comprar um disco, os dois flertam com propriedade, assim, sabe? Então, ela tem 3 caras atrás dela. Ela tem o Duck, que quer que ela seja a representação dos sonhos dele, do que ele imagina que é uma mulher. A gente tem o Steph, o Ultron, que está loucamente desejando pegar ela. E agora nós temos o Blake, que é o cara que ela também tá interessada. Então os dois flertam um pouco e à noite ela vai pro bar com a funcionária e ela pergunta se tem alguma coisa errada em namorar um cara rico. E ela fala: não, muito pelo contrário, você devia namorar um cara rico. E ela: ai, não sei, sabe, a nossa vida é tão diferente. E enquanto ela tá conversando sobre o Blake, o Dick tá pra fora do bar. E ele fica esperando pra ela sair do bar por 4 horas, ele fica parado, não tinha celular. Ele fica parado, olhando pro nada, esperando ela aparecer. E daí, ele tá conversando com o segurança, que o segurança nunca deixa ele entrar. E o segurança tá com pena já do piá. E ele fala assim: Dick, você presta atenção comigo. Todas as vezes que você tenta entrar nesse bar, eu não deixo. Eu não vou deixar você entrar. Por que você acha que a Andy adora vir nesse bar? Hein? Se ela é tão sua melhor amiga, não seria melhor ir para um bar onde você é autorizado de entrar? E ele fala: não. E ele ignora a mensagem muito sincera e educada que o segurança fala pra ele e continua esperando ela. Esse é o segundo traço do cara legal. Total e completa negação sobre a realidade.
Os fatos não são relevantes, as ações não são relevantes. Ele tá focado no que acontece na cabeça dele e no que ele vai conseguir pra ele, e não no que está acontecendo em volta. Então ele não percebe todos os sinais. Todos os sinais porque ele tá muito focado na perspectiva, nas expectativas do que ele criou. Não na realidade. Ele espera ela sair do bar pra pegar uma carona com ela. Ela entra, ele já dá umas 4 ou 5 cantadinhas nela, assim, meio sem graça. Os dois estão indo embora. E vem nosso próximo traço de cara legal, é que ele acredita sinceramente que dedicação leva a paixão. Nós, homens, escolhemos, mulheres são escolhidas, tudo que eu preciso fazer é demonstrar interesse e avisar que ela foi escolhida e é nós. Não leva em consideração o desejo da mulher. Nunca. Ele quer fazer o que ele quer fazer e ele vai fazer o que ele tem que fazer até ela se apaixonar por ele, porque eventualmente ela vai desistir de ser tão difícil e se entregar a ele, aceitar esse relacionamento. Se ela gosta dele ou não, se ela tem interesse por ele ou não, é irrelevante. O homem escolhe, a mulher é escolhida. E ele vai passar muito dos limites, assim, do jeito que ele lida com a Andy. Assim. Ele não tem um limite. Um limite, nada de limite foi apresentado pra ele. Inclusive, tem uma hora que... Porque assim, ele aparece todos os dias no trabalho da Andy e fica lá o dia inteiro. Uma hora ele chega, entra na porta dos fundos e aperta o alarme de incêndio ou de assalto, ela tem que ir correndo. E é só o Duck querendo a atenção dela. Ele não se importa com o trabalho dela, ele só quer fazer o que ele quer. Então ele quer atenção agora, ele vai apertar o alarme do trabalho dela. E ele sabe que ela precisa desse trabalho pra sustentar o pai dela. Mas ele quer atenção. Então é nesse nível. Outro dia ela tá na biblioteca, no computador. Uma coisa estranha desse filme é que ele não tem aquela coisa de história, tá? As coisas vão acontecendo, mas não são ligadas a uma narrativa muito profunda, até porque eles se basearam numa música. Só que eu não sei como eles se basearam na música, porque eu vi a letra da música. Eu vou pôr aqui o nome e a letra pra vocês procurarem. Eu não sei como isso tem ligação, a não ser o fato de ela ser bonita em rosa. Ela usa bastante rosa e tal. Que a letra é sobre uma menina que pega e não se apega, que é o oposto da Andy. A própria banda falou, eu não sei o que o John Hughes viu na nossa letra, mas não tem nada a ver. Não é esse o significado, não é isso que a gente quis falar. A banda deixou isso bem claro. Mas tá, ela está na biblioteca e ela está tendo uma conversa tecnologicamente confusa com o Blake. Por quê? Porque ela tá no computador, é 1986. E as palavras começam a surgir numa tela preta. Não tem comando de DOS, sabe? Não tem essas coisas. É só as palavras num fundo preto. Não tem nada. E daí ela começa a conversar, ela acha que é o Duck, mas não, é o Blake. Por quê? Porque ele manda uma foto dele pra ela. E daí ela fica tipo, oh, é o Blake. E daí os dois se levantam e eles veem que um tá na frente do outro. Eu queria muito entender a tecnologia de chat que eles usaram nesse filme, mas tá, nunca vou saber. E ela segue cada vez mais encantada por ele, né? Já que os dois estão cada vez flertando com mais vontade, mais interesse, mais atração. Depois disso, ela vai trabalhar na loja e o Blaine aparece lá de novo pros dois flertarem. E o Cafajeste, o Ultron adolescente, ele vai lá só pra julgar o Blake, falando, eu não acredito, o que você tá fazendo aqui? Você nem gosta de vinil. E ele fala, eu tô olhando, eu não acredito que você tá olhando pra essa pobre. Por que você tá tentando fazer amizade com a pobre? Não faz amizade com a pobre, ela é pobre. Olha pra ela tá trabalhando, ela é pobre. Então ele vai lá pra fazer bullying pro Blake se manter junto com as pessoinhas ricas. Enquanto isso, o Duck tá com o pai da Andy, falando, eu vou casar com a tua filha. Você sabe disso? Ele é o amor da minha vida, eu vou casar com a tua filha. E ele, massa, que legal. E daí ele falou assim, olha, eu também me apaixonei por uma garota e eu me casei com ela e ela foi embora. E ele, mas não vai acontecer comigo com a Andy. E daí o pai também tenta dar uma chance pro Pia e fala, olha, você pode ser apaixonado por ela, mas só ela pode decidir se ela te ama. Você não tem como convencê-la disso. Isso vai ser uma decisão dela. E ele faz o quê? Não escuta, ele não escuta nada. Ele fala, claro. Decisão dela. Não é por falta de aviso. Não é por falta de aviso. Depois que ele vai tentar convencer o pai a conseguir autorização pra esse casamento, ele vai pra loja de discos, fica lá até fechar. Quando a Andy chega em casa, ele ligou 16 vezes pra ela. Isso é quase um comportamento stalker. E daí ela tá brava porque ela tá vendo todas as mensagens e ela tá com a esperança de ter uma mensagem do Blake. Mas não, só tem o Dick mandando uma mensagem a cada 2 minutos pra ela. Porque o traço número 3 do cara legal é achar que ele consegue te vencer pelo cansaço. Eu vou tá tanto lá, tanto, que ela vai ter que me aceitar, porque nunca tem a ver com a decisão dela. É só o que ele quer e ele vai continuar fazendo o que ele quer, indiferente do que aconteça em volta dele. No outro dia, na escola, como eu falei, eventos. Narrativa que é bom não ter. O Blake chama ela pra sair, ela quer sair com ele, mas ela não quer que ele passe na casa dela, porque ela não quer mostrar que a casa dela é casa de pobre. Então, eles combinam dele buscar ela na sexta-feira depois do trabalho. Voltamos pra escola e é o momento da educação física e elas estão jogando vôlei com uma roupa lindíssima, que não parece boa pra jogar vôlei. Tão bonita.
não prática. Não prática. Parece que é um tecido que não estica, sabe? É uma sainha que daí você tem que pôr é tipo um vestido. É bonito, mas não é funcional para jogar vôlei. E lá ela sofre mais bullying de novo das meninas do time oposto que começam a ofender ela e uma outra amiga que também é uma senhora que tá lá. Essa amiga se revolta e fala que ela torce para que os peitos das meninas ricas loiras más caiam. Isso faz com que ela vá pra diretoria. Depois disso, a Andy também vai pra diretoria e a gente descobre que a Andy tem que tomar cuidado com o comportamento dela, porque senão ela pode ser expulsa. Já que, como ela é a bolsista, ela tem que ter um comportamento exemplar em todos os aspectos, para que ela seja uma vitrine do que é ser inteligente, e não uma pessoa que deixa as outras pessoas ricas desconfortáveis. Então ela tá fudida nisso também. No final, ela consegue convencer o diretor e fica tudo de boa. Depois do vôlei, do bullying, é a sexta-feira que eles vão estar juntos, que eles vão sair. A Andy fica toda arrumadinha, esperando por ele. O Duck aparece antes. E ele tá todo de boa, assim, e as meninas estão conversando. A funcionária mais velha e ela falando, não, acho que ele não vai vir, eu acho que ele te deixou, meio que vai te deixar na mão e tal. E daí o Duck se intromete na conversa e fala, o que a gente tá conversando? E daí elas explicam que ela ia sair com o Blake essa noite, mas ele não apareceu e nessa hora ele aparece. Quando ele aparece, o Dick tem um acesso, ele fica muito bravo, ele começa a ofender ela, falando, eu não acredito que você vai fazer isso com você mesmo, você tinha que ter vergonha dessas suas ações. Quando esse idiota te largar chorando, você não venha de joelhos pedindo um abraço, um apoio, porque não. E ele fica muito, muito, muito bravo. Por quê? Porque ele se esforçou para conquistar ela. O mínimo que ela tinha que fazer é ser conquistada. E daí todo esse esforço para ela pegar outro? Como assim? Que absurdo! Ele fica muito, muito bravo e ele sai bravo e ela tá toda feliz porque ela vai sair com o piá que ela gosta, né? O Blake leva ela pra uma festa de pessoas ricas e ela não quer ir. E ele também faz um comentário infeliz. Ele fala, quando que você vai se trocar? Daí ela fala, eu já me troquei. Daí ele fala, tá bom, você tá bela, tá bonita, tá ótimo. Ela não quer ir nessa festa de pessoas ricas porque afinal todos eles fazem bullying com ela, mas ele fala, não, meus amigos não são tão ruins assim. É de boa, vai ser feliz. Ela tá brava. Ela chega lá, tá acontecendo um bacanal, tem gente se pegando, tem gente bebendo e daí o Blake fala, você não quer subir no quarto comigo? Ela fala, eu não sou desse tipo de mulher. Daí ele fala, não, pra gente conversar. Eu vou ficar com a minha mão no bolso o tempo todo, não vai acontecer nada. Ela fala, tá. Quando eles chegam lá, o Ultron, adolescente, tá pegando uma das loiras. E isso é um padrão do John Hughes que eu percebi nesse filme. Que ele tem muito essa coisa da separação do complexo de mãe-amante. Que a mulher ou ela é pra casar ou ela é pra comer. Porque a Andy, a Molly Ringwald, em todos os personagens que ela participou, ela é etérea. Ela é tipo a adolescente pura, a adolescente que nunca beijou, a adolescente que sonha em beijar um rapaz, sonha em ter um momento romântico. Não é nada sexual, sabe? Enquanto as outras mulheres em volta, sobretudo as loiras, ele trata como vadia, ele trata como promíscua, ele trata como dadeira. Ele fez isso no Gatinhas e Gatões. Tem um filme que ele fez que o nome é Mulher Nota Bill, que são dois adolescentes que literalmente fazem uma gostosa pra eles. E tem outros casos, tipo, dele pegando uma mulher estereotipadamente gostosa para ser promíscua, que merece ser atacada por dois homens enquanto ela tá inconsciente, que é o que acontece no Gatinhas e Gatões. Nós temos review aqui, tá? Vou pôr em algum lugar por aqui. Mas isso nunca acontece com os personagens da Molly, porque ela é a adolescente perfeita, santa. Mais um problema dele. Mas ela, a mulher adulta que faz bullying com ela, tá pegando forte o Ultron adolescente. Tanto que o Ultron tá só de cueca, e daí os dois estão um em cima do outro na cama, fazendo bullying com a Andy no quarto. E ela fica muito brava e quer ir embora. E pra pedir desculpa, o Blake fala, a gente vai aonde você quiser ir. E eles vão naquele bar que eles sempre vão, aquele bar estranho onde eles sempre vão. Lá dentro, tá o Dick com a funcionária. Ela conseguiu fazer ele entrar, falando que era filho dela, pra ele poder chorar as pitangas, beber alguma coisa. Quando eles chegam, ele começa a tratar mal ela, começa a tratar mal ele. Ele é grosso, ele é mal educado, e ele fala a frase que sela o pacote. Ele fala, eu me esforcei por 8 anos pra melhorar a vida dela. Pra você pegar ela no final e ficar com ela? Não. E quando ela tá indo embora do bar, porque ela tá indo porque ele tá tratando mal os dois, ele fala, pode ir, eu não preciso mais de você, eu já arranjei uma substituta, e aponta pra outra funcionária que é mais velha. O que é patético da parte dele, mas tá. Ela quer ir embora pra casa porque ela tá desconfortável com a festa, tá desconfortável com o Dick, e o Blake tá falando, não, mas vamos sair pra comer, vamos fazer alguma coisa, o que você quer fazer? Deixa eu te levar pra casa. E ela fala, não, eu não quero que você me leve em casa. Daí ele fala, mas por quê? Dela, eu não quero que você me leve em casa. Você me deixa 2 ruas antes. Não quero. Daí, mas eu preciso saber o que tá acontecendo. Daí ela começa a chorar e fala, porque eu não quero que você veja onde eu vivo. E daí eles meio que se entendem. Logo depois disso, ele deixa ela em algum lugar. Eu não sei que lugar é esse, não tá explicado. Mas ele chama ela pra ir na formatura com ele e os dois se pegam. Então agora os dois estão ativamente como ficantes.
Ela chega em casa e o pai dela é um exemplo de masculinidade saudável, que apoia ela, que escuta que ela deu o primeiro beijo e fala, ai, filha, que legal. Fala que ela tá encantada, que o menino é lindo. Ele tá tipo, filha, amor e compreensão e apoio pra você. É isso aí. Que bom que você deu seu primeiro beijo. Não, nenhum sinal, assim, de beijou minha filha, tem que morrer, sabe? O que é bonitinho da parte dele. Eu gosto desse pai. Fora, claro, o fato de ele tratar a filha como mãe e não ter um emprego, ser alcoólatra. E usar roupão em 80% do filme. Ele só tá com aquele roupão. Mas tá. Ela tá toda iludida, toda encantada. Ela vai dormir com um sorriso assim, ó, tendo ela. Parece legal do cara que você tá apaixonado de chamar pra formatura. E logo depois disso, ela vai conversar com a outra funcionária, que é amiga dela, sobre como é que foi o primeiro date com o Blake, conta que eles se beijaram. E essa funcionária mostra o vestido de formatura dela. Ela está usando uma peruca loira que vem até aqui. Quando ela pega o vestido, ela imediatamente muda de roupa, muda de maquiagem e tá com uma peruca anos 60. Não tem explicação de transição. Não sei o que tá acontecendo. Mas ela veste a roupa da formatura e o cabelo e a maquiagem estão outras, assim, em questão de segundo. Ela viveu a adolescência dela nos anos 60. Então ela tinha 17, 18 anos nos anos 60. Esse filme ele é de 86. Quantos anos essa mulher tem? 50? 48? Não parece. É estranho. Mas as duas dançam e ela fala como ela sente inveja da Andy, porque ela sente inveja da adolescência, inveja da juventude, quando tudo era melhor e tudo era mais fácil. Enquanto dança com a Andy. Essa mulher adulta de quase 50 anos dançando com a Andy, falando, eu tenho inveja de você, das coisas que você tá vivendo agora. Enquanto ela tá dançando com uma senhora, o Blake está conversando com o Ultron adolescente, e o Ultron adolescente tá falando que ele tem que parar de andar com lixo, com pobres, porque se ele continuar andando com pobres, ele vai acabar sem amigos ricos. E ele faz um senhor bullying. O melhor de tudo é que eles também são adolescentes, mas eles estão conversando no escritório de terno, depois da escola. Mas tá. Mas como ele tá completamente apaixonado, ele ignora tudo. E daí os dois têm um date num estábulo aleatório. Por que eles estão no estábulo? Não explica. Eles apenas estão se pegando no estábulo. E ele tá prometendo mundo e fundo pra ela, fala que ele quer continuar isso, ele quer que os dois fiquem juntos. Ela tá, tipo, iludidíssima. Estaria também iludida com ela. E ela chega, e daí no outro dia ela tá procurando um vestido de formatura. E ela descobre que o vestido custa todo o dinheiro do mundo que ela não tem. Ela chega em casa e o Blake não atende as ligações dela. Ela fica mal por causa disso. No outro dia, ela chega na escola e o Blake parou de atender as ligações dela. Ela tá triste com isso e o pai dela chega todo feliz com um vestido que ele comprou pra ela usar na formatura. Que é um vestido bem bonito. Mas ele fala, eu sei que não é exatamente o seu gosto, mas eu sei que você vai conseguir fazer alguma coisa com isso. Ela agradece o pai. E daí ela pergunta de onde que o pai tirou esse dinheiro. Ele fala que foi do trabalho. Daí ele fala, pai, eu vi você parado no estacionamento esperando eu sair pra escola. Você foi no emprego? Daí ele fala, não, eu perdi dela. Você perdeu a hora ou você não quis ir? E daí ele fala, não, filha, eu perdi a hora, aconteceu, não é assim. Daí ela começa a brigar com o pai e ela tem que falar pro pai dela que ela não vai voltar. A mãe dela não vai voltar mais. E ele precisa seguir com a vida dele. Daí ele começa a chorar desesperado. Ela fala, não vai voltar. Desde os meus 5 anos de idade, eu percebi que ela não te queria mais. Com 14, eu já tinha aceitado, você não. Mas ela não vai voltar. Você tem que tomar rumo na tua vida. E o pai dela fala, tipo, ah, sim, só porque você conseguiu uma bolsa de estudos pra universidade, agora você não quer mais saber do pobretão do seu pai. Do nada, assim. Daí ela continua aconselhando o pai, os dois se abraçam e fazem as pazes. Ela chega em casa, ela chega na escola e o Blake meio que finge que não viu ela no estacionamento. Daí na escola, eles conversam na frente de um armário e ele tá evitando ela, não tá falando que precisa falar, sabe? Ele tá bem distante. Daí ela fala, fala logo, eu quero que você me diga. O que vai acontecer na formatura? E daí ele fala que ele já tinha convidado outra menina e esqueceu. Ele convidou outra menina um mês atrás e esqueceu, agora ele vai ter que ir com a menina. E daí ela começa a gritar e fala, por que você não fala na minha cara que você tem vergonha de mim? Que você tem vergonha de estar comigo? Você tem vergonha de aparecer comigo na escola? E ela fica muito, muito brava e sai. Ele sai pro outro lado, encontra o Ultron adolescente e o Ultron adolescente começa a falar mal dela. Quem escuta isso? O Dick escuta isso e ele vai pra briga com o Ultron adolescente. Eles brigam e a briga acaba e isso também não leva a nada a lugar nenhum. Mesmo ela se sentindo mal porque o cara que ela amava meio que largou mão dela, ela resolve se empoderar, ela passa na casa da amiga adulta, pega o vestido de formatura dela. Em nenhum momento ela explica o que ela vai fazer com o vestido. Ela chega em casa, pega o vestido da amiga e o vestido que o pai dela deu e faz um terceiro vestido. Esse vestido é uma aberração da natureza. Esse vestido é medonho. Ele não combina com ela. Ele é medonho pros padrões anos 80. Tem noção quão difícil é você fazer um vestido medonho pros padrões anos 80? Nem a protagonista gostou do filme, ela achou ele horrível. Eu também achei ele horrível. É medonho aquele vestido, não serve nela, que não tem acabamento. Enfim, não tá bom aquele vestido. Mas ela chega na formatura sozinha, começa a ficar tensa, começa a passar mal. E
Quem tá lá em cima? O Duck. O Duck está todo arrumadinho e ela fica feliz de enfim ver o amigo. Ele não pede desculpa por todo o círculo que ele fez com ela. E os dois entram de mãos dadas na formatura. Quando eles entram na formatura, quem que vê elas? O Blake. O Blake vê ela, olha pra ele e fala, nossa, você tá aqui. E daí ele olha pra ele e fala, eu te amo. Eu sempre te amei. Eu vou continuar te amando pra sempre. E ela, não, você não acredita em mim. E daí ele fala, eu sempre acreditei em você, você que nunca acreditou em mim. E ele sai. Nessa hora o Duck resolve criar algum tipo de amor ao próximo, e olha pra ela e fala, eu vou ser sempre seu amigo, vai atrás dele. E entrega a amada para o rapaz que ela tem interesse. Eles vão lá, eles se beijam e eles ficam juntos e o filme acaba. Só que esse não é o final original. O filme todo foi feito para que no final ela ficasse com o Duck. Ela terminasse a formatura com o melhor amigo. Mas a produtora, a distribuidora, as pessoas da sessão teste odiaram o final acima de tudo. Odiaram muito o final. Ela não podia ficar com o Duck. O que deixou o John Hughes muito bravo, muito possesso, mas ele foi obrigado a fazer outro final. Se você prestar atenção, nessa última cena, o Blake, ele tá muito mais magro e ele tá com cabelo diferente, porque ele tá usando uma peruca. Por quê? Porque quando ele foi chamado pra regravar o final, ele já tava fazendo um outro filme que ele era um soldado, então ele tava calvo e com 10 quilos a menos. Calvo não, cabeça raspada, né? O diretor ficou tão bravo de eles terem tirado o final dele, que ele fez um outro filme que o nome é Alguém Muito Especial, que é uma menina que é apaixonada pelo melhor amigo, que é apaixonado por uma menina loira padrão. Ele fez esse filme única e exclusivamente como resposta a não deixar ele fazer o final que ele quer. Nesse filme, spoiler para um filme da década de 80, a melhor amiga fica com o rapaz bonito que é amigo dela, não fica com a loira padrão. Imagina a cabeça, eu tô meio obcecada agora por ele. Imagina a cabeça, ele tem uma menina de 15 anos como musa. Essa menina com 17 anos dá a ideia de fazer um filme baseado numa letra de uma música que ela gosta. Ele super topa e faz um filme que não tem nada a ver com a letra da música. Daí ela não aceita fazer esse filme que o Alguém Muito Especial e ele fica emburrado e não chama ela pra fazer mais nada com ele. No Alguém Muito Especial, daí não deixam ele ter o final que ele quer, ele fica tão bravo que ele faz um outro filme que tem o final que ele quer. Bem maduro da parte dele, né? Assim, é uma maturidade. E fora que não tem como, isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Não tem como eu não pensar que esse homem tá projetando a vida dele no Duck. Por quê? Porque não é possível que alguém faz um personagem como Duck, que não respeita limite, que não escuta o que ela fala, que é misógino com outras mulheres, que trata ela mal quando ela não faz o que ele quer, e achar que ele ainda é o que tem que ficar com a garota no final. Ninguém gostou do Dick como interesse romântico. O filme todo, ela não demonstrou esse interesse de volta, mas era pra ela ficar com ele no final. Se isso não é projeção, o que é projeção? Ele ficou tão bravo que o final não foi o jeito que ele quis, que ele fez outro filme. Que coisa estranha, né? Que homenzinho que eu quero saber mais sobre, pesquisar sobre coisas que ele fez, porque eu tô muito surpresa com a imaturidade dele. Mas é isso, gente. Vocês gostam de Garota Rosa Choque? Me contem nos comentários, porque eu não entendo por quê. Eu achei o filme bem chato. A história não vai pra frente, não tem desenvolvimento, não, sabe? Ela é a protagonista, mas as coisas acontecem com ela não toma decisões de fazer as coisas. O melhor amigo é chato pra cacete. Os outros interesses, quer dizer, o Ultron adolescente nunca foi interesse, né? E o Blake são meio sem graça, assim, sabe? Deve ser porque esse filme foi baseado numa letra de música. Talvez seja isso. Que nem o diretor queria fazer. Ele fez só pra agradar a menina de 17 anos. Foda, hein? Foda, mas é isso. Gostam desse filme? Não gostam desse filme? Por que você gosta? Você gosta daquele vestido rosa medonho? Conta pra mim nos comentários. Eu quero ver a sua defesa do vestido rosa medonho. Deem uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram, tem a maçonaria do canal, tem o formulário de indicação de filmes, tem a lojinha maravilhosa, única, especial, incrível. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal e quer saber mais sobre filmes aleatórios, se inscreva no meu canal. Se você tem uma amiga que você assistia esse filme quando era pequena, me mostra pra ela. Fala, olha, vai desgraçar nossa cabeça com esse filme. Vai ser interessante pra vocês todos. E é isso, gente. A gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.